Glória a Deus, aleluia. Glorificado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Deus, ele é digno de ser louvado, digno de ser glorificado e digno de ser exaltado. Santo, santo é o Senhor. Amém? Mais uma noite, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Vamos estar lendo uma mensagem, amém? Uma mensagem da parte do Senhor, aonde fala sobre Paulo, amém? Que Paulo, ele ora por uma mulher que era adivinhadora e ela foi curada. Paulo foi preso, mas mesmo assim, Paulo e Silas na prisão oravam. Amém? Paulo e Silas foram os livres das prisões quando eles oravam. À meia-noite, diz a palavra do Senhor que à meia-noite eles estavam louvando e cantando e adorando a Deus, amém? Nós temos motivo de sobra para louvar e glorificar o santo nome do Senhor, amém? Não devemos se preocupar com o que nós vamos fazer, nós temos que se preocupar em servir ao Senhor, amém? São 12 dias de oração para 12 meses de bênção, amém? Vamos estar lendo então a mensagem que está no livro de Atos, Atos 16, aonde fala a cura de uma mulher, de uma jovem adivinhadora. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, onde eles estavam indo para o lugar de oração, estavam indo orar. Nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro a seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos de Deus, do Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. 18. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Paulo e Silas açoitados e presos, porque ele expulsou aquele demônio daquela jovem adivinhadora. Diz a palavra do Senhor que os seus senhores ganhavam muito dinheiro com ela, porque ela ficava trabalhando, adivinhando a vida das pessoas, quer dizer, um espírito imundo que estava por trás dessa adivinhação. Paulo repreendeu e mandou aquele espírito embora. E Paulo e Silas foram presos. Diz a palavra do Senhor, Paulo e Silas açoitados e presos. Vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça e à presença das autoridades, e os levando aos pretores. Disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem práticas, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Quer dizer, eles foram com as vestes rasgadas, rasgaram as vestes de Paulo e de Silas, e ainda bateram nele, açoitaram eles com varas. E depois lhe deram muitos açoites e lançaram no cárcere, ordenando o carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Glória a Deus. Amém? Foi na hora da oração, foi na hora do louvor, foi na hora da adoração que as cadeias se quebraram. Por isso que nós temos que ser os verdadeiros adoradores, que o adora o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Nós temos que ser no dia de hoje
os verdadeiros adoradores. Diz a palavra do Senhor que o Senhor procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O verdadeiro adorador é quando está passando por alguma dificuldade, está passando por vendavais, está passando por tempestades, mesmo assim continua adorando. Amém? Não importa a situação. Igual Jó. Jó estava passando por uma situação muito difícil. Jó estava com lepra, estava doente, com chagas da cabeça aos pés, pobre, estava no meio sentado na cinza, se coçando com cacos de telhas. E mesmo assim, Jó adorava ao Senhor. Mesmo assim, tinha adoração no coração dele. Ele disse: "Nu eu vim, nu eu volto." Quer dizer, ele não estava blasfemando contra Deus. Ele amaldiçoou até o ventre da sua própria mãe, mas ele não amaldiçoou o Senhor. Ele continuou como adorador. Amém? Então nós temos que ser adorador mesmo quando o vento é ao contrário, mesmo quando a situação é adversa, mesmo quando o mal está assolando a sua vida, mesmo quando está passando por sequidão, mesmo quando está passando por dificuldades em alguma área da sua vida, às vezes na saúde, às vezes na família, às vezes no casamento, às vezes na vida financeira, mas você tem que continuar sendo adorador. E aqui diz a palavra do Senhor que eles foram presos. A conversão do carcereiro. Diz a palavra do Senhor aqui que de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram todas as cadeias. Quer dizer, por causa da adoração. Amém? Veio um terremoto e soltou todas as prisões porque tinha adoração. Mesmo preso, mesmo sendo açoitado, mesmo eles passando por dificuldade, eles estavam adorando ao Senhor. Diz a palavra do Senhor que Paulo e Silas, por volta da meia-noite, oravam e cantavam louvores a Deus. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor que teve a conversão do carcereiro. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia se suicidar, se supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: "Não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui." Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse-lhes: "Senhores, que devo fazer para que seja salvo?" Quer dizer, teve a conversão do carcereiro. Olha o lucro, né? Mesmo eles presos, mesmo eles passando por dificuldade, estava dando frutos para Deus. Uma pessoa se converteu e toda a família daquele carcereiro se converteu ao Senhor. Quer dizer, teve frutos, teve bênção. Amém? Mesmo ele preso, ele estava frutificando para o reino de Deus. É isso que nós temos que fazer, frutificar para o reino de Deus. Não importa a dificuldade, não importa a assolação, não importa o que você esteja passando, continue fazendo a obra de Deus. Continue na posição de soldado. Amém? E aqui diz a palavra do Senhor que o carcereiro perguntou como que tinha que fazer para ser salvo. 31. Respondeu-lhe: "Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa." Muito forte essa palavra, amém? E lhe perguntaram e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Naquela mesma noite, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os teus. Olha que glorioso. Foi toda a família do carcereiro batizada naquela mesma noite e todos daquela casa aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador da vida deles. Quer dizer, teve salvação, teve frutos,
teve glorificação. Ali todos glorificaram ao Senhor. Ali o nome do Senhor foi glorificado. Ali aconteceu muitas coisas, mesmo ele preso, mesmo não tendo culpa, mesmo sendo açoitado, mesmo ele passando por dificuldade, ele não deixou de ser adorador. Então tem uma diferença. Amém? Não podemos adorar ao Senhor somente quando estamos com os celeiros cheios, como diz aquele louvor, né, da Midian. Não podemos estar também só glorificando ao Senhor quando vai tudo bem. Nós temos que ser adorador todo o tempo. Amém? Mesmo passando por dificuldade, nós temos que estar na qualidade de adorador. Amém? Sempre adorar, sempre estar na presença do Senhor, nunca ser murmurador. Tem gente que acha que murmurar é falar muito, não. Um simples gesto, um simples sussurrar já é murmuração para o Senhor. Então nós temos que se cuidar, não podemos ser murmuradores, amém? Nós temos que ser adoradores. Adoradores é aquele que tem gratidão. Adoradores é aquele que fala, mesmo passando por dificuldade, eu vou continuar adorando, porque certamente o meu Senhor se levantará em meu favor. Glória a Deus, aleluia. Glorificado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Que toda a honra, toda a glória seja dado a Deus. E aqui diz a palavra do Senhor, e lhe pregaram a palavra, no 32, lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Quer dizer, o carcereiro foi batizado, aceitou Jesus, a casa dele foi salva e toda aquela família foi salva. Todos aceitaram Jesus e desceram as águas, porque também nós temos que ser cumpridores da palavra de Deus, amém? Primeiro passo é aceitar Jesus. Qual que é o segundo passo, pastora? O segundo passo é descer as águas, amém? Diz a palavra do Senhor que aquele que crer e for batizado será salvo. Então, primeiro tem que confessar Jesus, depois tem que descer as águas, sepultar o velho homem e nascer um novo para Jesus. Glória a Deus, glorificado e exaltado seja o santo nome do Senhor. E aqui diz a palavra do Senhor, no 34. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Diz a palavra do Senhor, no 35. Paulo e Silas livres da prisão. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo não quis. Paulo quis que eles fizessem a coisa certa, fossem falar com eles, fossem chamar eles e que todas as pessoas vissem eles soltando eles. Não foi de qualquer maneira, foi do jeito que Paulo queria, porque Paulo, ele era um homem letrado, ele era um homem estudado, ele era um homem entendido da lei. Amém? E diz a palavra do Senhor assim, Paulo, no 37, porém lhes replicou, sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram no cárcere, sendo nós cidadãos romanos? Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não, não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos põem em liberdade. 38. Os oficiais de justiça cumpriram isso aos pretores, e eles ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhe pediram desculpas. Olha como que foi.
foram colocados fora da prisão, mas vieram pedir desculpa para Paulo e Silas. E, relaxando-lhes a prisão, rogaram-lhe que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia. E, vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Quer dizer, foi do jeito que Paulo queria. Teve pedido de desculpa, não foi de qualquer maneira, não foi escondido. Olha, pode soltar eles da prisão e pronto, não. Ele fez questão de chamar lá os grandes, os pretores que havia prendido eles. Olha, eles têm que vir aqui. Não pode ser dessa maneira, tem que ser de outra maneira, tem que ser de uma maneira formal. Por quê? Porque Paulo conhecia a lei dos romanos. Paulo era um homem letrado, Paulo era um homem estudado, porque Paulo estava no meio de Gamaliel. Paulo estava no meio deles, amém? Antes de se converter, Paulo era um deles. Então, Paulo estava no meio deles. Então, Paulo conhecia como que era a lei, o que era certo e o que era errado. Então, Paulo fez eles virem até ele e pedir perdão, pedir desculpas. Amém? Mas não foi de qualquer maneira, não. Olha, sai daí, vai indo embora, pode soltar eles da prisão que eles vão embora. Caladinho, quietinho. Não. Paulo falou que não ia ser dessa forma. Tinha que ser de uma maneira formal. Aí teve que vir os pretores para poder mandar Paulo e Silas sair da prisão. E ainda lhe pediram desculpas. Mas aqui teve lucro. Qual foi o lucro, pastora? Aquela mulher jovem, aquela jovem adivinhadora, foi livre daquele espírito de adivinhação. Aqui na prisão, as prisões se abriram, o carcereiro se converteu e toda a casa do carcereiro se converteu. Teve frutos, teve bênçãos, mesmo ele passando por uma prisão, mesmo ele passando por uma dificuldade, mesmo assim, Paulo estava sempre frutificando para o reino de Deus. É isso que nós temos que fazer, frutificar. Amém? Então aprenda que oração, cântico ao Senhor quebra prisões. Amém? Então nós temos que adorar o tempo todo. Nós temos que ser adoradores. Paulo e Silas podia falar: nós estamos presos, fomos açoitados, fomos envergonhados em praça pública, rasgaram as nossas vestimentas, então nós vamos se calar. Não, eles entraram na prisão, mas por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam na presença do Senhor, e todos que estavam ali estavam ouvindo o cântico de Paulo e Silas. Diz a palavra do Senhor que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os seus companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e abriram-se todas as portas e soltaram-se todas as cadeias de todos. Todos foram livres, porque aqueles homens estavam orando. Muito pode no seu poder a oração de um justo. Diz a palavra do Senhor: batei, batei e abrir-vos-á. Então nós temos que continuar batendo, nós temos que continuar orando, nós temos que continuar adorando, nós temos que continuar buscando a face do nosso Deus, porque Ele é poderoso para libertar, Ele é poderoso para quebrar as cadeias, Ele é poderoso para nos colocar em liberdade. Glória a Deus. Exaltado e glorificado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar orando nesse exato momento. São 12 dias de oração para 12 meses de bênção. A sua bênção vai chegar. Não seja desanimado, mas seja uma pessoa animada. Diz a palavra do Senhor que aquele que colocou a mão no arado não olhe para trás. O que significa isso, pastora? Aquele que está fazendo alguma coisa para Deus, aquele que está orando, aquele que está buscando, não desista.
Não desista, não desista da tua oração, não desista da tua família, não desista do seu casamento, não desista do seu ministério. Seja uma pessoa firme, só vence aquele que persevera. Amém? A perseverança traz a bênção, a perseverança traz o milagre, a perseverança move o coração de Deus. Amém? Vamos estar orando nesse exato momento. Pega seu copo com água, pega sua fotografia, pega sua peça de roupa, pega seu currículo, sua aliança de casamento, sua aliança de noivado e vamos estar orando. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Deus maravilhoso e Deus misericordioso, Pai, que a tua rica e infinita misericórdia não venha faltar sobre o seu povo, meu Pai, na face da terra. Pai amado e Pai querido, eu te peço, meu Pai, dá atendimento, meu Pai, nessa noite. Atende o meu irmão, atende a minha irmã, Senhor. Abre as prisões, que as prisões, meu Pai, sejam quebradas em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor morreu naquela cruz para que tivéssemos vida e vida em abundância. Que essa vida em abundância venha chegar, que a sua libertação venha chegar, que as cadeias, meu Pai, sejam quebradas nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi para a liberdade, foi que Cristo nos libertou. Pai, que a tua libertação seja notória. Pai, sacode, meu Pai, os alicerces. Quebra, meu Pai, as prisões, meu Pai, que tem prendido o teu povo até o dia de hoje. Vai visitando, meu Pai, essas fotografias. Vai visitando essa documentação, abençoa agora também esse copo com água, meu Pai, nós consagramos essa água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai, visita as alianças, meu Pai, visita os casamentos, visita, meu Pai, esse noivado, visita esses noivos, meu Pai, que vão casar esse mês de janeiro. Dá a tua bênção, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai quebrando as cadeias, meu Pai, que tem prendido essas vidas até o dia de hoje. Vai quebrando, meu Pai, todas as prisões, que todas as prisões sejam quebradas, assim como o Senhor sacudiu os alicerces daquela prisão, que seja, meu Pai, sacudido os alicerces, meu Pai, da vida do meu irmão, da minha irmã, Senhor. Põe em liberdade, Senhor. Entra com a tua providência, entra com o teu poder, opera as tuas obras de milagres, Senhor. Faz, meu Pai, as tuas maravilhas. Abençoa esse currículo, abençoa essa documentação, abençoa, meu Pai, essas causas na justiça. Abençoa o meu irmão, minha irmã, Senhor, as fotografias, os netos, os bisnetos, os filhos, meu Pai. Abençoa o marido, esposa, abençoa toda a família, Senhor, e abençoa, meu Pai, em todas as áreas da vida de cada pessoa que está orando juntamente comigo nesse exato momento, que todas as prisões sejam quebradas em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Amém? Nós ficamos por aqui, voltamos amanhã com uma mensagem poderosa. Amém? Glória a Deus. Tchau e até amanhã, em nome de Jesus.